Salve pessoal, sou o João. Estamos aqui em mais um episódio da Monitoria de Estudos do Contemporâneo da SP Escola de Teatro, atividade organizada pelo programa Kairos e Biblioteca. Hoje vamos falar sobre o capítulo Do Sonho e da Terra do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Vou passar a bola para o Wellington se apresentar e apresentar a nossa convidada. Salve pessoal, sou o Wellington, o responsável pela biblioteca da SP Escola de Teatro, parceiro do João nessa empreitada de desenvolver o grupo de estudos do contemporâneo, dessa vez abordando um livro do Krenak, né? E hoje a gente vai receber para ajudar a gente a pensar as questões desse livro e elaborar novos pensamentos a partir da escrita do Krenak, a Raíssa, que vai se apresentar e falar um pouquinho mais do trabalho dela e aí depois a gente segue com a nossa conversa em cima do capítulo que o João já apresentou para vocês. Oi, gente, eu sou Raíssa, eu sou estudante de direção na SP Escola de Teatro, e esse semestre o nosso material de trabalho está sendo os livros, né, e materiais de reflexões que o Krenak traz. Também participando desse projeto de estudo do contemporâneo esse semestre, a gente está se desdobrando sobre esses livros e hoje é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Bem, pessoal, então, iniciando aí nosso bate-papo. Nesse capítulo, o Krenak começa falando sobre as tensões do Estado brasileiro e os povos indígenas. E aí, para entender essa relação, ele vai trazer a ideia de integração. Ele vai falar que a relação entre povos indígenas e Estado foi marcada e é marcada pela ideia de integração. Essa noção é muito interessante para a gente pensar, porque a integração pressupõe que os povos indígenas não possuem uma autodeterminação cultural, territorial, e eles devem ser integrados ao Estado brasileiro, né? Então é um pouco do que a gente costuma ouvir aí nos discursos de que os índios, os indígenas querem ser igual a gente, os indígenas querem ser brasileiros. Na verdade, não, né? Os indígenas, eles querem autonomia territorial, querem autodeterminação em sua vida, né? Então, o Krenak faz esse apontamento em torno da noção de integração, que é muito importante a gente pensar. Aí, nesse sentido, eu gostaria de fugir um pouquinho do texto e chamar a atenção para vocês acompanharem a repercussão que tem rolado em torno do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Um marco temporal, para quem não sabe, é uma ação que está no STF, que estipula que os indígenas só podem reivindicar os seus territórios no quais eles já estavam até a data da Constituição Brasileira, que é 1988. Então, isso significa o quê? Que os indígenas só podem reivindicar os territórios, a demarcação de territórios, até essa data de 1988, quando eles já estavam na terra. Se eles não estavam nas terras que eles reivindicam, depois disso, eles não podem ter essa reivindicação chancelada, né? Eles não podem conseguir a demarcação. E isso é muito louco porque desconsidera as chamadas retomadas que têm acontecido aí nos últimos 20 anos, que é uma mudança de estratégia que se deu em torno da articulação dos povos indígenas, de que não adianta mais esperar do Estado as demarcações e é necessário pressionar por meio das retomadas, né? Então, são as ocupações dessas terras e a pressão para se reconhecer e se demarcar esses territórios. Então, a PIB, que é a Associação Brasileira de Povos Indígenas, lançou uma campanha, e inúmeros outros grupos também, que é para dizer não ao marco temporal, né, que provavelmente vai ser decidido agora em outubro ou novembro no STF. Então, é uma campanha muito importante aí e chamo vocês para pesquisar mais a respeito e se posicionar contra o marco temporal. Bem, posto isso, eu gostaria de chamar a Raíssa para ela falar um pouco a respeito dessa relação aí Estado e povos indígenas. Então, logo no começo desse capítulo, né, o Krenak já traz uma reflexão sobre essa
relação, né, de Estado, governo e essas terras das comunidades. E como essa tensão se cria pelo fato de que o governo vê essas terras como fonte de recurso, né? E assim cada vez menos vai delimitando essas terras indígenas, né? E uma coisa que ele fala que é isso, que está acontecendo desde a colonização, e a colonização ela ainda está presente, né? Porque a partir do momento que você tira essas pessoas desse espaço para usar esse espaço como fonte de recurso, você não reconhece a necessidade daquela comunidade para aquele lugar e o quanto aquele lugar, essas terras são importantes, né? São como não só o território deles, mas a fonte, né, de vida deles. E uma das coisas que ele fala sobre a colonização ainda estar presente, que eu vejo é muito isso. A gente vê as línguas, por exemplo, né, indígenas, que são muitas, a gente considera como dialetos, por exemplo, ou a própria cultura deles, né, porque a gente enxerga a nossa como uma cultura civilizada, enquanto a cultura deles é quase como um folclore, né? Ele usa essa palavra, as pessoas veem a nossa cultura como um folclore. Então, isso é uma forma de manter essa colonização. É isso que eu enxergo. E aí, a partir disso, e usando esses espaços para negócio, para agropecuária, como que esse mercado, esse negócio acaba sendo mais importante. O governo enxerga que a gente precisa dessa terra para gerar uma agricultura, por exemplo, para fazer uma demanda de madeira, enquanto essas pessoas usam esse espaço, precisam desse espaço, né? Como essa demanda de agronegócio acaba sendo mais importante, mais necessária que essas comunidades. Eu acho que nesse capítulo, quando o Krenak fala dessa questão do poder do Estado, né, sobre os territórios indígenas e tal, ele vai falando também de como isso acaba, tipo, por matar, tipo, a possibilidade dos povos indígenas continuarem suas tradições, né? E como eles acabam sendo confinados, né? Então, nesse livro, o Krenak já traz isso um pouco da ideia de reserva, de demarcação, de um pedaço de território que o Estado decide que é para eles viverem, só que à medida que eles estão ali naquele espaço, vão acontecendo relações com o território, eles dependem tipo da caça, eles são povos extrativistas, então esse território vai ficando um território escasso à medida que tem interações com os povos não brancos, né, não indígenas, vai havendo poluição, então o próprio Krenak dá a questão do Rio Doce, então eles estão ali numa reserva que foi dita que é para eles sobreviverem ali, só que aí acontece o desastre da Vale, o desastre não, né, o crime que a Vale comete, tipo com o Rio Doce, mata o rio e eles não conseguem mais sobreviver daqueles rios, então daquele rio, então eles estão sitiados ali. Ele vai falando um pouco de como o Estado cria mecanismos que são mecanismos que aos poucos vão matando esses povos indígenas, né? Então, essa ideia também da reserva, da garantia de um território para os povos indígenas, muitas vezes ele é delimitador, porque os povos crescem, as relações tipo com o território vão se esvaziando, porque aquele território fica pequeno para a quantidade de indígenas. Ele explica um pouco disso. Acreditam que tem muito indígena para muita terra para pouco indígena, mas na verdade a gente vai crescendo e a nossa relação é uma relação com a natureza que não é de ser dono dessa terra, mas é de vivenciar aquele espaço, é uma relação de comunhão com o território. Então, não é tipo, eu preciso desse pedacinho para plantar mandioca.
eu preciso desse pedaço porque ali está tipo a montanha que eu converso com ela de manhã e eu sei que vai chover porque a montanha está me dizendo que vai chover, eu preciso daquela montanha. Então, é, ele vai trazendo todas essas relações da cosmovisão tipo indígena, né? Que quando eles são colocados num espaço, numa reserva, quando o Estado delimita qual é o território que eles têm que sobreviver, muitas vezes esse território não tem relação com as matrizes e a ancestralidade deles, né? Então ele também discute um pouco nesse livro, no capítulo, essa questão de como essa coisa da demarcação do território, ela também é um pouco controversa, uma vez que que é o Estado decidindo onde e como cada povo deve viver, sem considerar tipo as relações que eles têm com a natureza, né? Acho que isso é bem pesado também, porque ele acaba colocando uma forma de ir matando também, né? Essa ancestralidade e ir matando esses povos aos poucos, né? Só queria complementar uma coisa, pegando esse gancho do Wellington, que é como ele, para mim é muito interessante como ele usa a forma como ele explica, tenta explicar para esses povos não indígenas que não participam dessa comunhão, o quanto esses elementos são importantes. Me chama muito a atenção a forma como ele personifica os elementos, né? E parece que para a gente que vive uma lógica antropocena, né, para entender a importância para essas pessoas desses elementos, dessa natureza, desse território, ele precisa personificar esses elementos naturais. Então, quando ele fala do rio, ele não fala o rio, ele não é um recurso para nós que vivemos aqui. Ele é o nosso avô, ele traz, né? Ele traz conhecimento porque ele está aqui antes da gente, né? Ele está aqui e ele também é o nosso antepassado, porque ele já está nesse fluxo há muito tempo antes da gente chegar aqui, ou da montanha, ou como que isso indica, né? Como que a sabedoria da natureza indica se vai chover, se o tempo vai estar bom. Chama a montanha de avós, a terra de mãe. Então, para mim é muito interessante essa forma como existe uma necessidade de personificar as coisas para a gente, dentro da nossa lógica antropocena, entender a importância disso, sabe, para eles. Isso que Raíssa e o Wellington colocaram é muito interessante, porque evidencia muito bem a relação dos Krenak com o território, com a terra, com o organismo que é a terra. E eu gostaria de fazer um paralelo aí retomando o primeiro ponto que a gente conversou, que é com o Estado, né? Recentemente eu estava lendo o livro A Queda do Céu, do Schopenhauer, e tem uma passagem que é muito interessante, que acho que evidencia um pouco isso, né? Que era um general, né, no período do regime militar no Brasil, pergunta para o Schopenhauer o seguinte: se eles querem que os militares ensinem os Schopenhauers a cultivar a terra. E aí o Schopenhauer responde o seguinte, né, que ele não quer, o que eles querem é a demarcação dos territórios, né. E isso acho que é uma frase muito elucidativa por vários motivos, né. Eu acho que desde a indiferença do Davi Copenau em relação aos títulos militares, à farda militar, mas também uma sabedoria muito grande, não só da terra, né, em si, do organismo terra, mas também uma sabedoria de qual é a linguagem do Estado, né? Porque ele sabe que não cabe ao Estado fazer isso, e eles nem querem que o Estado faça isso. O que cabe ao Estado é demarcar o território dos povos indígenas, e ali eles conseguirem expressar sua cosmopolítica, sua cosmovisão, né? Dado que eles têm uma relação aí ecológica, né, entre aspas, porque não seria esse termo, com a terra. E isso que o Wellington e a Raíssa falaram é justamente isso, né? Os povos indígenas não se sentem a parte da natureza, eles se sentem como pertencentes à natureza. Posto esse ponto, acho que seria legal a gente entrar um pouco para pensar o título, né, do
do capítulo, que é sobre a Terra e sonho, que eu acho que são os temas aqui mais centrais que o Krenak quer trazer. E aí, nesse sentido, o Krenak traz uma leitura muito interessante de dizer que o sonho, ele não é simplesmente uma experiência cotidiana de dormir, né? Igual é para muita gente no mundo ocidental. Mas é um exercício de buscar orientações para a vida, né? Então, um sonho, de certa forma, ele informa a vida. Não é uma fuga da realidade, não é apartado da realidade, é como se fosse um diálogo com a cosmovisão e com a cosmopolítica. Aí, nesse sentido, vou passar para a Raíssa e para o Wellington darem as contribuições também. Acho que nesse sentido da ideia de sonho, né, que o Krenak tem, a gente pode até pegar um autor que está dentro dessa questão da discussão mais é um autor não indígena, né, mas tem feito uma discussão sobre o sonho, que é o Siddhartha Ribeiro e tal, com o livro O Oráculo da Noite, mas também tem feito algumas contribuições e palestras sobre o sonho, e ele traz uma questão interessante que é como a sociedade adoeceu, né, à medida que a gente perdeu a capacidade de sonhar, que o sonho, então ele trabalha um pouco no campo da neurociência, né, que ele é um cientista e tal, tá nesse lugar, mas ele vai pesquisar o sonho como um elemento que também tipo faz parte do nosso processo de bem-estar e tal. E a perda dessa capacidade de sonhar se desdobra em questões como estresse. Então, dá para a gente fazer um contraponto, né? Enquanto o Krenak preserva com todo o respeito dentro das cosmovisões indígenas o sonho e tem um respeito pelo sonho, a gente, tipo, nessa sociedade ocidental, moderna e tal, vai desprezando o sonho e vira um elemento que a gente acha que é bobeira e que a gente pouco se importa. E aí o Siddhartha vem para dizer assim, olha, esse sonho era importante nos primórdios da humanidade, tipo, ele trabalha com uma hipótese no livro que talvez o sonho era o treinamento, tipo, do cérebro para coisas que iriam acontecer no dia a dia. Então, tipo, você ficava imaginando durante o processo, você sonhava como seria a caça, e isso seria uma forma de te treinar para durante o dia você encarar a caça. Então, o nosso cérebro ele criava situações como se fosse um simulacro de situações reais, né, para aumentar a sobrevivência. E nos primórdios, talvez a gente tenha chegado até onde chegou. Ele fala que o sonho faz parte do nosso desenvolvimento, porque ele ajudou esses povos a pensarem e reconhecerem situações do dia a dia. E à medida que a gente foi entrando nesse modelo capitalista de superprodução, de tempo é dinheiro, dormir é perder tempo, né? E sonhar é uma coisa que a gente tipo já não se importa, tipo, e às vezes você vai dormir tão preocupado ou à base de remédio que você não lembra do sonho, você não sonha. E aí ele fala, essa perda da capacidade de sonhar nos adoeceu. Então acho fazer esse paralelo talvez seja legal, porque o Krenak também está trazendo uma solução, né? Assim, ele, num gesto simples, ele fala, essa capacidade de sonhar demonstra que a gente pode estar próximo uma cura, uma ideia para adiar o fim do mundo, talvez a gente retomar a capacidade de sonhar, que é uma coisa que parece simples, mas a gente precisa retomar essa capacidade de sonhar. E aí é interessante que o Krenak ele aborda o sonho, mas não como essa coisa idílica ou esse sonho utópico, né? A análise dos sonhos deles estão sempre ligadas a uma proposta e uma questão de pensar o sonho
como essa mensagem que pode ser usada no dia a dia, né? Então, quando se sonha, geralmente você conta o sonho para todo mundo, né? Esse sonho é compartilhado e dali você pode tirar alguma coisa, alguma vivência, tem alguma mensagem. Então, tipo, acho que ele brinca também com isso, né? Assim, o sonho da Terra, que é para fazer um pouco essa analogia de futurística, que é essa coisa ocidental que a gente tem, né? O sonho de aposentar, o sonho de ficar rico, mas também, tipo, dentro da cosmovisão que é assim, a Terra é tudo que a gente tem, tipo, sonhar com a Terra é a concretização do que nós somos, né? Tipo, é acordar todo dia e contar como vai ser a nossa relação com elas. Assim. Acho, acho bonito e acho que tem dois autores aí que dá para fazer um comparativo como nós perdemos a capacidade de sonhar e estamos vivendo tipo uma pandemia e sofrendo de estresse, de não dormir, e os povos indígenas que respeitam o sonho, conservam, preservam o sonho, o que eles sofrem é nós que infringimos a eles, né? Enquanto na figura do Estado, nós é que matamos a capacidade de sonhar dos povos indígenas através do Estado. Bem, pessoal, aí chegamos ao final desse episódio. Semana que vem tem mais. E acompanhem a gente aí. Abraços e beijos.